Olá pessoal, meu nome é Renan. Retornando, vamos verificar os aspectos iniciais aí da nossa configuração do nosso banco de dados no Axis para que receba os dados do login do nosso sistema. Então, entrando no Axis, aqui a gente vai fazer uma configuração rápida de como proteger os dados e gerar um banco de dados MDB para que a gente possa lançar esses dados dentro. Então, a princípio, você vai abrir o teu Axis e vai criar um novo banco de dados. Para a criação desse novo banco de dados, então você vai ter que gerar um novo banco de dados em branco. Então você vai criar, escolher uma pasta aí onde você vai salvar esse banco de dados na sua rede, onde você queira salvar. Aqui eu vou escolher uma pasta syslogin onde eu já coloquei meu banco de dados. E aqui vamos colocar o nome de teste, só para exemplificar. Aqui o que a gente vai, como a gente quer o MDB, então a gente vai salvar aqui no formato 2003, 2002, 2003, que vai ser o formato MDB de dados, apenas um banco de dados. Então aqui vai estar salvo, já vai estar criado o meu MDB aqui, ó, teste.mdb, ok? Tendo criado esse teste.mdb, a gente vai para a criação propriamente dita. Uma tabela cria-se automaticamente, então aqui eu vou clicar em cima dela e cair no modo design. Ele vai pedir para salvar essa tabela, eu dou o nome de tabela login. Opa, salvei o nome errado aqui. Modo design, renomear. Ok, tem que fechar, vamos fechar, sim. Vamos fechar e vamos dar o nome correto. Tabela login. Para criar os campos da tabela login, você vai entrar no modo design como eu havia mostrado antes. Você vai ter o campo ID. E aqui é só questão de você acrescentando os campos conforme eu vou mostrar no arquivo já pronto. E outro ponto, depois de a gente criar os campos aqui, eu vou abrir o arquivo já pronto, que é o sistema. Não vamos salvar nada. Aqui ele vai pedir a senha para eu entrar dentro do banco de dados. Então aqui, ó, como eu criei a tabela login, eu só vim no modo design e fui acrescentando os campos, linha após linha, e o tipo de dado que eu tenho nesse campo. Criei esse campo aqui na tabela log, onde vai armazenar os dados de campo. Da mesma forma, eu entrei no modo design e fui criando os campos para que recebam os dados depois lá do Excel na hora do lançamento. Então essa criação aqui, depois de você ter criado os bancos de dados e ter salvo como MDB, você precisa proteger esses dados com uma senha. Então a proteção do banco de dados você vai fazer da seguinte forma. Você vai estar no teu MDB, você vai em ferramenta de banco de dados, e aqui você vem aqui no caso está desproteger. Quando eu estiver criando, vai estar aqui proteger. Então deixa eu ver se eu cheguei a salvar o nosso sistema teste, vamos entrar nele aqui. Então banco de dados, então você vai definir senha do banco de dados. Aqui na guia ferramenta de banco de dados, definir senha. Então aqui, ó, ele vai dar essa mensagem, para definir ou remover senha do banco de dados, ele tem que ter aberto no modo exclusivo. O que é esse modo exclusivo aqui, pessoal? Para que eu possa gerar uma senha com criptografia através desse comando, o meu banco de dados precisa estar aberto nesse modo exclusivo. Para eu abrir no modo exclusivo, eu só fecho os bancos de dados, ele vai voltar na tela inicial. Eu vou abrir novamente esse arquivo, então eu venho em abrir, eu vou selecionar lá onde eu salvei esse arquivo aqui no syslogin teste. Então eu seleciono o arquivo que eu quero e aqui no abrir eu venho aqui, ó, em abrir exclusivo. No abrir exclusivo ele está aberto no modo exclusivo e eu vou então colocar a senha com criptografia, que é essa senha que já encripta o arquivo, né? Ok? Então definir senha com segurança, e aqui eu coloco a senha e você confirma essa senha, que essa vai ser a senha para você acessar os dados, entrar no teu banco de dados e visualizar os dados. Essa mesma senha você vai ter que colocar lá no arquivo do VBA e depois proteger esse código lá para que ninguém tenha acesso a essa senha. Então a partir desse momento o teu banco de dados está criado e protegido para que tenha um acesso somente com senha. Aqui fechou, tá ok? Vamos só lá
no Excel agora, vamos abrir o campo que eu quero mostrar uma coisa lá. Vamos abrir o BD Axis Login. Vamos acessar o banco de dados. Então aqui, como eu entrei com o usuário e senha de administrador, eu vou ter acesso a configurações e eu vou poder voltar lá para o Excel para visualizar o código. Aqui no Visual Basic, vamos entrar no módulo que faz a conexão com o banco de dados. Então aqui eu criei todas as variáveis que eu vou estar utilizando durante a execução do sistema de login com Axis no Excel. Então eu crio as variáveis globais que vão estar sendo utilizadas em todos os módulos, e a rotina aqui, o código que faz a conexão com o banco de dados, vai ter que contemplar aquela senha que a gente criou no modo exclusivo lá no Axis. Então essa senha foi criada, eu preciso informar aqui quando eu vou abrir o banco de dados, eu tenho que informar o caminho onde ele está e também a senha. Então a senha que eu criei lá no banco de dados foi a senha 123. Então eu informo aqui esses dois parâmetros falsos e aqui no terceiro parâmetro eu coloco o MS Axis e a senha do meu banco. Se eu não informar isso daqui, você vai ver que eu não vou conseguir ter o acesso ao MDB. Então vamos comentar essa parte do código, vamos fechar aqui. Então quando eu tentar fazer o acesso do login dessa forma, digitando os dados, tentando acessar, ele vai dar senha inválida, porque ele deu o erro 3031, que corresponde a senha inválida de acesso a um banco de dados. Então ele vai pedir para depurar o código e vai finalizar aqui ou entrar no módulo de depuração. Se eu, todavia, entretanto, adicionar os parâmetros aqui e a senha do meu banco de dados lá do Axis, fizer essa permissão, eu vou fazer novamente o login e vou criar essa. Então aqui ele já acessou o meu banco de dados lá e está acessando os dados, fazendo os relatórios, me mostrando aqui todos os dados que já foram cadastrados lá. Então, pessoal, essa daqui é só a primeira parte, introdução aí para a configuração do teu banco de dados no Axis e criação das tabelas que vão receber os dados, para depois ficar mais fácil entender a codificação aqui e a relação entre o Axis e o Excel dentro dessa aplicação aí. Valeu, então, até o próximo!